Senhoras e senhores, estamos aqui mais um Upcast. Eu sou o Leandro, sócio da Upgrade. Eu sou o Paulo, também sócio da Upgrade. E hoje nós vamos conhecer a história aqui do verdadeiro empresário, empreendedor raiz. Ele é líder, é mentor, é professor também, doutorando na COP UFRJ. Ele vai contar bastante para a gente aí desse lado acadêmico dele também. Vive ali nas trincheiras do mundo do negócio, no fronte de batalha, ajudando empresas a crescerem, desenvolverem seus negócios através de gestão de processos já há mais de 10 anos. E antes da gente começar a falar sobre negócios, né? Vamos entender primeiro sobre essa pessoa, sobre esse empreendedor. Seja muito bem-vindo, Gledson Lima. Muito obrigado, meu amigo. Rapaz, que prazer estar aqui com vocês, porque a nossa amizade já é de longa data, né? Então, é sempre bom estar com amigos e a gente fica sempre mais feliz, né? de estar somando aí, principalmente com o negócio de vocês. Porque em muitas empresas eu sempre fui muito fiel, né? E essa questão da fidelidade é algo muito importante aí como valor. E o fato de ter achado vocês, né? Eu acho que foi... A gente pode chamar assim, né, Leandro? Foi o destino. Se encontramos. A gente se conectou. E eu lembro vocês ainda né, começando ali todo um trabalho e ter participado de toda essa jornada, né? Foi muito bom. E hoje está aqui. Rapaz, nunca imaginaria que a gente estaria num podcast falando sobre empreendedorismo, sobre a história, a nossa história, a minha história, a história de vocês. Então, eu estou muito feliz, cara. Pô, obrigado de coração mesmo. Assim, fico muito feliz por toda a trajetória de vocês. Vocês são sempre referência para mim quando eu estou na roda de amigos, na roda de negócio. E a gente está sempre multiplicando negócios, né? Então, da mesma forma que os negócios vêm, eles vão também para vocês. E isso é muito bom, essa sinergia que a gente tem. Já fizemos bons negócios juntos, né? E aí tá numa mesa aqui falando um pouquinho disso para quem está ouvindo a gente. Aí é melhor ainda, cara. Aí é sucesso. Perfeito, obrigado, meu amigo. Agradeço você também por aceitar o convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo de muito aprendizado, muito conhecimento. E vamos soltar todas as informações que você tem, esse conhecimento, aprendizado. E para a gente começar, Gledson, queria que você contasse um pouquinho quem é o Gledson fora e dentro do mundo dos negócios aí para gente. Rapaz, vamos lá. Eu venho de uma família de pais paraibanos, né? Meu pai e minha mãe são paraibanos, né? Minha mãe teve 10 irmãos, meu pai 11, foram 21 tios. Eu tenho uma tia minha, só uma, que teve 22 filhos. Então, nossa, rapaz, são centenas Festa de família deve ser boa, rapaz, o grupo do WhatsApp da família é gigante. É a comunidade, né? É uma comunidade. É uma comunidade, velho. E assim, o meu avô, né, pedreiro até os seus 83 anos, e eu conto essa história com muito orgulho, porque aos 83 anos ele ainda trabalhava como pedreiro e estava fazendo um revestimento de fachada num prédio lá em João Pessoa, em Campina Grande, na Paraíba. Ele despencou de lá, se quebrou um pouquinho, mas continuou firme. Foi aí que ele decidiu parar e só parou por força aí dessa situação. E a família também pressionando ele. E o meu pai também, pedreiro, encarregado, e que me fez começar também muito cedo. Então, aos meus 14 anos, eu já começava a rabiscar os projetos dele, já começava a apoiá-lo. E aí, quando eu cheguei aos 17, já entrei no mercado de trabalho, em construtoras, né, desenvolvendo obras e tal, e segui minha trajetória. Então, o Gledson é um cara que vem de uma família... Eu costumo brincar que eu venho de uma família muito rica, né, mas rica de bons valores, que me guiaram aí para sempre arregaçar as mangas, para sempre buscar a educação, né, o estudo. Isso foi muito positivo, né? E o Gledson é um cara que, né, casado com a minha maravilhosa esposa, a Ayla, e que tem dois rapazes, o Guilherme e o Bernardo. Um é pré-adolescente, o outro ainda está ali nos seus 10 aninhos. Bacana. E são as feras, né, da minha vida, maravilhosos. A família, novamente, é muito grande, né? Então, a conexão é muito grande, se reúne muito, está sempre muito conectada. Somos vizinhos, né? Estou aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilha, purgatório da beleza do caos, né? Mas você nasceu no Rio de Janeiro? Mas então, boa pergunta. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Meu pai, jovem, veio da Paraíba com a minha mãe e começou
como muitos nordestinos, a trabalhar na construção civil, né, em busca de uma vida melhor. E eu nasci em Belfor Roxo, né? Então, saudações belforroxenses a todos. Então, Belfor Roxo é minha cidade natal, né? Ali nas redondezas ali também de Nova Iguaçu e tal. E aí depois, eu ainda bebezinho, eu vou para a região dos Lagos e fico em São Pedro da Aldeia, que é onde efetivamente passei a minha infância, e foi ali que eu basicamente me desenvolvi até os meus 17 anos, quando eu volto para o Rio de Janeiro para estudar, né? Então foi uma trajetória interessante, porque meu pai ele morava na Baixada, trabalhava no Rio de Janeiro, e aí um irmão, né, meu tio, fazia muitos trabalhos lá como profissional autônomo na região dos Lagos. E a região dos Lagos tinha essa coisa de construção, de casas e tal, e ele foi para lá. E aí meu pai começou a trabalhar com esse meu irmão, com o irmão dele, e lá eu passei toda a minha infância. E foi uma infância, rapaz, assim, espetacular, porque a minha geração, que diferente do Rio, numa área, posso dizer de roça, né, mas de praia. Então, rapaz, eu vivia como um índio, meu irmão. Acho que era uma folha de banana na frente e outra atrás, e no mundo. Minha mãe ficava gritando, volta para casa, senão eu não voltava. E foi uma infância maravilhosa, de muita criatividade, soltando pipa, de frente para a lagoa, fazendo de tudo, rapaz, que você possa imaginar, mas de tudo, carrinho de lata, brincando de tudo. Então, foi uma infância muito criativa. Graças a Deus ainda não tinha um celular nessa época. Não tinha celular, né? Exatamente. E aí, quando eu faço 17 anos para 18 anos, eu embarco aí num ônibus, e eu até brinco que esse ônibus foi talvez uma virada de página na minha vida, porque um grande professor meu de matemática, o professor Evaldo, ele leva a gente para a escola técnica para fazer uma visita, e foi uma visita técnica dos alunos, e nessa época estava tendo vestibular. E aí eu me conecto aí com essa questão de escola técnica e tal. Foi que eu comecei a fazer a escola técnica. E nessa época você tinha quantos anos? Rapaz, eu tinha 17 para 18 anos. Estava ali iniciando o segundo grau. Ah, e aí foi interessante porque eu passo no vestibular, mas a comunicação aí entre a escola técnica e a gente era muito difícil, né? E eu lembro que quando eu soube da informação, que eu tinha passado no vestibular, faltava acho que um dia. Ou era no mesmo dia que eu tinha que fazer a matrícula. E aí meu pai tinha um Fiat Uno 147, eu falei, pai, eu passei no vestibular. Ele falou, preciso fazer a matrícula hoje, senão eu vou perder. Rapaz, entrou eu, meu pai, minha mãe no Fiat 147, fomos fazer a matrícula. E eu lembro que no meio do caminho meu pai atropela um menino de bicicleta, rapaz, foi um terror. Mas a gente conseguiu fazer e eu embarquei na escola técnica. Eu estudei 1 ano na Escola Técnica Federal de Campos e depois eu vim para o Rio de Janeiro, pedi a transferência e vim estudar na Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro. E foi para mim uma virada de página. A escola técnica, e eu digo para quem está me ouvindo, é uma virada de página na vida de qualquer um profissional. Porque eu era um jovem que recebi uma responsabilidade muito pesada. De morar sozinho, de estar em outra cidade. E a escola técnica não tinha essa de... Peraí, meu filho, tem que estudar. Não, era tinha estudar. mais a mamãe, tchau. Né? Era jubilado. Se vira. Se vira. Então, ali eu recebi uma carga de responsabilidade. Logo no meu primeiro ano, eu começo a fazer também estágio em construtoras. Eu entro na Carioca Cristiane Els, que é uma das grandes construtoras do Rio de Janeiro, em obras de infraestrutura. E já foi uma carga gigante. Conheci grandes engenheiros. E lá eu fiquei muitos anos, né? Até a tomada de decisão se eu ia fazer graduação. Não, aliás, a minha família, de centenas de primos, eu fui o primeiro a ser graduado, a ter um nível superior, né? Então foi também algo de orgulho para mim. O primeiro na família toda? Exato. Então, assim, Caramba, isso é muito legal. Também o primeiro a ser professor de pós-graduação, né, aos 32 anos. Isso também entrando numa sala de aula na Fundação Getúlio Vargas, dando aula para diretores de empresa. Aquilo para mim foi também um grande desafio na minha vida. Agradeço ao meu coordenador e os professores da época que me deram essa confiança e graças a Deus são 18 anos aí de academia nessa luta. Mas voltando aí a falar sobre essa questão da definição de graduação, alguns alunos às vezes até perguntam para mim, pô, professor, você é arquiteto de formação, por que não engenheiro, né? Por que não engenharia? Rapaz, no momento que eu fui tomar a decisão da minha graduação, se eu ia fazer arquitetura ou engenharia, rapaz, eu quase entrei em depressão, porque eu tinha um lado criativo gigante. Eu gostava muito de projetar, já projetava para o meu pai. Sim. Mas eu trabalhava dentro de uma empresa de infraestrutura, que era mesmo, era trator, era máquina, era obra, era peão, rapaz. E eu fiquei ali dividido entre esses dois mundos. Mas não sei o que houve, Papai do Céu falou, não é arquitetura. E eu lembro de estar conversando com um dos grandes engenheiros
que esse Brasilzão já teve, foi um dos responsáveis pela obra, uma das maiores obras fora do Brasil, na antiga empreiteira chamada Mendes Júnior, e o engenheiro se chamava Clever. Clever, se você estiver me ouvindo, meu amigo, nunca mais eu tive contato com ele, e era um cara muito experiente. E eu lembro de ter chegado para ele e ter falado, eu era encarregado de obra, técnico de edificações, e eu ter chegado para ele e ter dito assim, ele tinha acabado de fazer uma obra no Iraque com mais de 20 mil brasileiros, cara. Caramba. Aí voltou para o Brasil para fazer o metrô do Rio. Eu estava lá trabalhando com ele pela Carioca Engenharia, junto com ele. Então, muito aprendizado. E eu cheguei para ele e disse assim... Então, tu participou das obras do metrô do Rio? Trabalhei nas obras do metrô. Ó, se tiver que reclamar alguma coisa do metrô, aí é com ele, ó. Foram momentos... Foi o meu início ali, né, de obras de grande porte. Muito conhecimento, mas muito conhecimento também. E aí, rapaz, eu cheguei para ele e falei, Cleber, chefe, eu vou fazer faculdade. Aí ele falou assim, que beleza, mais um engenheiro. Aí eu disse para ele assim, não, chefe, eu vou fazer arquitetura. Aí ele falou até baixo. Aí eu falei até baixinho. Aí ele falou assim, soma da minha frente, seu miserável. E aí, rapaz, mas eu segui. E não me arrependo, foi assim, uma melhor decisão. Tanto que logo depois que eu me formo, né, 5 anos depois de faculdade, aí eu trabalhava em outra construtora, que era uma construtora de obras de edificações, obras residenciais, grande AC Lobato, Antônio Carlos Lobato. E eu lembro que a empresa criou um cargo, rapaz, chamado arquiteto de obra, para eu tocar as obras. Oh, que beleza. E eu tive a confiança de grandes engenheiros lá, minhas lideranças, como o Heitor Trindade, foi um dos grandes engenheiros que eu trabalhei, também trabalhou comigo na Odebrecht, então um cara sensacional. E aí eu segui minha vida, né, com essa bagagem criativa e de arquitetura e de projeto, com visão dimensional, e com a engenharia do lado, que a escola técnica me deu. Escola técnica, desenho técnico, cálculo, rapaz, foi algo... As técnicas construtivas me trouxe muitos amigos que eu tenho até hoje. Então, assim, isso foi indiscutível. E aí depois eu segui a vida na área acadêmica. Logo depois de me formar como arquiteto, né? Aí veio diversas formações. Né? E é engraçado, rapaz, que todas as minhas formações eu tive a bênção de Deus de não pagar nem R$1. Eu fiz um curso de engenharia de segurança, sou engenheiro de segurança também formado pela COP, e quem pagou foi a empresa. Eu fiz o MBA em gestão empresarial, também pago pela outra empresa que eu trabalhei. Fiz o curso pela Fundação Getúlio Vargas de Gerenciamento de Projetos, também investido, né, pelo um dos donos da empresa. Aliás, queria mandar um grande abraço para o Roberto, e foi um dos grandes profissionais que eu trabalhei, engenheiro. Hoje já está aposentado, mas ele era dono da Conasa. Inclusive, teve um caso muito interessante que na minha vida que eu me orgulho muito, que foi, enquanto profissional da Conasa, né, eu saí da Carioca, fui para a Celobato, e da Celobato eu fui para a Conasa. Né? A Celobato ela foi vendida e tal, teve problemas entre sócios, a empresa fechou portas, mas fez muitas obras. A gente chegou a fazer mais de 10 mil unidades. Foi um grande projeto. Todas também. No Rio de Janeiro ou você teve alguma obra fora? Rio e São Paulo. E aí depois eu fui para a Conasa, que já era o contrário. Uma empresa muito pequenininha, em que o dono falou, Gleidson, eu quero que você me ajude aqui, carta branca para você. Implantamos sistema de gestão de qualidade, aculturamos a empresa, processo, mapeamento. Foi um trabalho fantástico. E a empresa deu um rompante de obra. Mas até ali você já tinha tido alguma experiência com essa parte de gestão de qualidade? Na Celobato, na Carioca. Eram empresas que eram muito aculturadas, que tinham um sistema de gestão estruturado. A Carioca com um sistema de gestão integrado. E a Celobato foi uma das primeiras empresas no Brasil a implantar o PBQP, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. Foi uma das primeiras construtoras a ter o ISO 9000. E, inclusive, na Carioca, eu também participei das primeiras obras ISO 9000 no Brasil, públicas, né? Que foram... Bacana. Eu não trabalhei só no metrô, eu trabalhei em outras obras. Isso foi em 1997, 98. Perfeito. Então, tem bastante tempo. E aí eu lembro que na Conasa eu tive uma passagem muito interessante, eu fiquei lá quase 10 anos. E eu lembro um dia que o Roberto ele me chama para a sala, né, dele, e aí ele me entrega uma caixa, parecida com essa daqui, assim mesmo. Aí eu olho a caixa, falei, Gleidson, aí estava ele e os dois irmãos que eram sócios, a irmã e o irmão. Aí ele me entregou a caixa, eu falei, rapaz, o que é isso aqui, bicho? Aí ele falou, abre. Aí eu abri a caixa, bicho. Tinha uma taça, tinha um champanhe e no cantinho assim tinha uma chave. Aí eu, rapaz, o que é isso? Ele falou, para você, bicho. Aí tava lá, apartamento tal, condomínio tal. O cara me deu um apartamento da construtora. Rapaz, eu não acreditei naquilo. Eu falo, até me arrepio. Ele falou, pelo teu trabalho, pelo teu reconhecimento. Ele pegou um apartamento e me deu.
Eu falei, cara... Que bacana, né, cara? Isso é difícil da gente encontrar, Muito né? difícil. E aquilo, rapaz, eu levo isso para minha vida inteira. Eu morei lá, né, durante quase 10 anos, nesse apartamento. Depois me mudei. Moro ainda aqui na E freguesia. era um prédio né? que você estava gerenciando a obra. E era um prédio que eu estava gerenciando a obra. Né? Então, assim, para mim foi um marco fantástico. E depois de ter ficado todo esse tempo com ele, chegou um momento que eu recebi uma proposta para trabalhar na Odebrecht. E aí eu fiquei em cima do muro. Falei, cara, como é que eu posso abandonar uma empresa que me deu tudo, né? Conhecimento, me deu carta branca, me deu, sabe, riquezas. Eu falei... E ele chegou para mim e falou assim, não, cara, você tem que ir. Quando eu conversei com ele, ele falou, você tem que ir. Porque eu disse para ele, Roberto, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou, você vai. Ele disse que eu tinha que sair. Ele era o dono da empresa. Ele era o dono da empresa. E foi, assim, algo fantástico, porque eu entro na Odebrecht, também fico quase 10 anos lá, conheci profissionais do mundo inteiro, profissionais de ponta, e foi muito aprendizado. Né? Óbvio que a gente sabe de todos os problemas que aconteceram com a Odebrecht, depois disso, em 2017, eu saí da empresa, mas eu acho que em 10 anos que eu fiquei lá, um pouco menos, e o conhecimento que eu obtive lá foi de 40 anos. Porque era a escola de engenharia, eu brinco que era a NASA da engenharia, era a Odebrecht, independente do que deu certo, do que deu errado e do que eles fizeram. Então, foi muito conhecimento. E aí, nesse meio do caminho, já vinha toda a parte acadêmica, e eu aliando toda essa parte profissional e acadêmica, né? Então, já conciliando tudo, né? Conciliando tudo. E para mim era maravilhoso, porque eu entrava na sala de aula, via as perturbações, via as dores, via os cases, e automaticamente fazia uma troca com os alunos. É o que eu faço até hoje nas minhas aulas de pós-graduação. E depois da Odebrecht, a Odebrecht ela teve todos os problemas. E aí, em 2018, eu sou convidado a fazer uma obra em Angra dos Reis de um antigo amigo, diretor. Fiz o Hotel Fazano lá e o Vilas do Frade. Fiquei lá um ano e depois crio a Obra Sem Sobra, né? Que é a minha empresa de consultoria, onde tem um braço de mentoria, né? De cursos online, enfim, vários produtos digitais aí. E é onde eu, logo depois que eu saio desse mercado, né, tão forte, eu começo a entregar ajudar os alunos, né? Pô, professor, estou precisando de ajuda, é um planejamento, é um orçamento, é um projeto, é um plano, é uma engenharia, é uma coordenação, então eu venho fazendo isso. E tu conseguiu já conciliar o conhecimento acadêmico Exato. com a expertise ali do campo... Exato. Do campo, né? Então, essa experiência é Foi muito boa. bem importante. E no meio do caminho eu faço consultorias em vários projetos. Uma das grandes consultorias foi ter ficado 4 anos no Vasco da Gama, né? Então, acumulei lá uma diretoria técnica, mas, né, meio que consultor e diretor técnico. Fiz o primeiro CT profissional do clube. 4 anos ficou lá? 4 anos. Eu até brigo, os alunos até brigam. Fiquei 4 anos sofrendo no Vasco. Foi 24 rebaixamentos, eu falei, não, foram os 4 anos. Não, a época em o clube ainda não tinha sido vendido SAF, e quando ele é vendido, eu saio do clube. Mas a gente fez o primeiro, né, CT do profissional, inclusive com a ajuda dos torcedores, a gente fez um crowdfund lá. Foram anos difíceis, mas muita paixão e, graças a Deus, deu tudo certo. Fiz o CT da base, fiz o Colégio Vasco da Gama. E tem alguma diferença do trabalho que você fez no Vasco com as suas outras experiências corporativas? Cara, assim? a diferença é a política, né? Infelizmente, na época que eu trabalhava lá, a gente tinha muita visão externa, a politicagem. Então, todo passo que a gente precisava dar, tinha que olhar para fora. Era muito difícil. E, obviamente, a falta de recurso. Então, isso era muito difícil. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, graças a Deus deu muito certo. Então, foi isso. E aí, perfeito. Venho aí fazendo consultoria em várias empresas, né? Desenvolvendo consultoria. Às vezes uma consultoria mais diretiva, às vezes uma consultoria mais de apoio, um trabalho mais de fiscalização, enfim. Então, são vários trabalhos. Eu costumo brincar de casinha de cachorro até arranha-céu, a gente abraça tudo. Que aparecer pela frente está pronto, né? A gente está fazendo. O foco é gestão de obras, né? O meu foco é gestão de obras. Tudo está alinhado à gestão de obras, a gente vem apoiando clientes. Eu dou aula em várias instituições, começando a Fundação Getúlio Vargas, né? Então, eu agradeço aí a todos os professores, ao Pedro Seixas, ao Falcão e todos os coordenadores que sempre me apoiaram lá. Tem uma ideia de quantidade de alunos que já passaram? Cara, a última conta que eu fiz foram 10 mil, Leandro. 10 mil alunos? 10 mil Nossa alunos, Senhora. Né? Eu tenho uma média aí de 40 a 50 turmas por ano e uma média aí de 30 a 40. Já tive turmas de 80 alunos, 70, mas uma média aí de 40 a 50 alunos aí em cada turma. Então, é um número expressivo. Fora os meus cursos, né, que eu dou pela Obra Sem Sobra e que geralmente eu faço curso remoto, que aí eu abraço alunos do Brasil inteiro, e curso voltado à gestão de canteiro, à construção enxuta, né, a parte de gestão de qualidade, né, a logística,
enfim, a gestão de projetos, que é algo também que eu sou apaixonado, tenho a certificação PMP. E aí, aliando toda essa parte que eu te falei aí, vamos chamar assim, profissional, a academia, fazendo cursos, né? Como eu te falei, sou gerente de projetos formado pela FGV, tenho mestrado em engenharia civil, né? pela UF, estou doutorando lá pela UFRJ, lá com o grande Franciscão, lá na... Grande professor Francisco. Um abraço, Francisco. E a gente está lá... Famoso Chico, né? Chicão, lá na engenharia de produção. E estamos lá nessa loucura que é o doutorado, nessa jornada aí, que você sabe que não é fácil. Você, Não é mais do fácil, que não ninguém, é sabe que não é fácil. fácil. Recentemente finalizei um MBA em inteligência artificial, então a gente cara, eu costumo dizer que fiz também uma especialização em gestão de obras pela Universidade do Porto, em Portugal, né? A Faculdade de Engenharia de lá é fantástica. Então, assim, a gente não para de estudar. Esse é um ponto que está na minha veia, todo momento vida, estudando. Estou fazendo um segundo MBA em inteligência artificial pelo Instituto de Pós-Graduação, IPOG. Isso aqui é um MBA em negócios. Ou né? seja, uma máquina, meu irmão. Uma besta enjaulada. Conhecimento. É espuma, é isso, cara, é isso. É isso. E, cara, como que surgiu esse espírito, assim, de buscar conhecimento? Você mesmo falou que na tua família você foi um dos primeiros, foi o primeiro, né, a terminar uma faculdade. Como que surgiu isso? Veio dos seus pais? Foi algum outro mentor? Alguém... de onde que surgiu isso? Alguém passou isso para você? Rapaz, a minha mãe, ela gostava muito de ler, ela foi professora do Mobral. Eu acho que isso tem uma raizinha com ela. Meu pai era o chão de fábrica, era o cara que né, era o peãozão, era o cara que produzia muito. Meu pai e minha mãe, né, eles nunca tiveram estudo, né, só o primeiro grau incompleto. Mas a minha mãe, ela, como professora do Mobral, lá no interior, no sertão da Paraíba, ainda carregava essa... Eu acho que se ela tivesse oportunidades, ela seguiria. Fez muitos cursos, até hoje estuda muito, né? Mas eu acho que esse veio dela. E aí eu me conectei muito também, né? De estar sempre estudando. Eu sabia que a única forma de me destacar, ou de ser reconhecido, ou de ter uma vida um pouquinho melhor era através de conhecimento, através de relacionamento também, de muitas conexões, né? E foi o que eu fiz. Eu falei, cara, estou aqui no chão de fábrica, mas eu preciso ter uma bagagem aí por trás para me apoiar e entender o que está acontecendo aí, academicamente falando. E foi isso que eu segui. Essa paixão acho que veio da minha mãe. E você já imaginava que você ia chegar aqui nesse momento como professor, doutorando, empresário? Não. Eu, quando eu comecei a construção civil, eu tinha na cabeça que eu ia ser um empreiteiro, que eu ia viver trabalhando dentro do chão de fábrica eternamente. Era essa a visão. Falei, rapaz, eu preciso, porque eu vi os empreiteiros e, rapaz, os caras têm equipe. Pô, os caras estão ganhando dinheiro. Eu falei, vou ganhar dinheiro também, igual esse cara. Né? Começar. Então eu vou tentar empreender, montando a minha equipe e trabalhando com esses caras. Tanto que, por várias vezes, mesmo trabalhando com construtoras, eu fazia os meus bicos. E era a única forma que eu tinha de me sustentar, porque o salário era pouco. Eu tinha que pagar a faculdade. Eu perdi o meu pai no acidente de carro aos 21 anos. Então, naquele momento, a independência veio, a responsabilidade, eu e os meus irmãos, a minha mãe. Então, assim, o trabalho veio cedo, a responsabilidade veio cedo. E aí a minha decisão foi, cara, eu preciso dar um jeito. Então, enquanto escola técnica, eu já fazia os meus projetos. E estudava muito. Rapaz, era aqueles cursos, né, a datilografia. Eu lembro de curso de informática, era o Woodstar. Sabia que tu era tão velho assim, não? Rapaz, era nessa época, velho. Que loucura, né? Pensava que tu pintava o cabelo de Não, branco. não. São luzes. Rapaz, e assim, eu sempre... Peraí, eu fazia muitos cursos complementares no Senac, no Senai, né? E entendia que realmente esses cursos iam me dar um up, né? E aí eu via, falou, não está fazendo isso. Rapaz, peraí, por que eu não posso também? Aí curso de AutoCAD e tudo que era possível absorver, eu absorvi de conhecimento para tentar realmente me destacar. Graças a Deus, as empresas que eu trabalhei, como eu te falei, me deram essa oportunidade, né? E entenderam que eu poderia potenciar crescimento para dar resultado para a construtora, para as empresas, e ajudou muito. Então, praticamente em todas as empresas que eu passei, eu tive esse apoio, esse investimento em educação. E também eu, por conta própria, meu amigo, eu fui abraçando o mundo e tentando buscar conhecimento. Sempre provocando, sempre buscando, entendeu?
Era Perfeito, isso. cara. Assim, que currículo, hein? É muita coisa, cara. Você já estudou bastante, absorveu bastante conhecimento. E onde que você quer chegar, assim? Vamos separar, então, a parte acadêmica. Onde que você quer chegar com o teu currículo acadêmico? Tem alguma ambição, alguma conquista que você queira fazer? Leandrão, o doutorado é um sonho, né, cara? Porque na minha família também não existe nenhum doutor. Eu sei que o mestrado, para mim, já foi... Né, você mexe em engenharia civil e dentro de uma realidade Brasil é 0,1% talvez da população. Né? O doutorado talvez até menos. O doutorado ele me impulsiona academicamente para outros cursos, né? Até para ser professor também de mestrado, né? E ter uma chancela diferenciada. E ele me impulsiona, obviamente, financeiramente, né? na minha a titulação me dá aí a possibilidade de ter uma remuneração maior nas minhas aulas, isso é notório, né? A regra é essa, né? E óbvio, assim, eu estou a todo momento sempre buscando conhecimento porque eu sei que o meu mercado, o nosso mercado é muito competitivo, né? Eu costumo dizer que quem nasce hoje, cara, daqui aos seus 20, 30 anos, vai ter pelo menos 2, 3, 4, 5 formações. Então, não ter conhecimento é ficar para trás. Isso me deixa extremamente angustiado, né? Ou seja, eu quero lifelong learning, aprendizado pro resto da vida, aprendizado contínuo sempre, né? É algo que eu tenho, assim, tá no meu cerne, mas eu sei que é um diferencial, né? Então, para a academia, o doutorado é muito importante, né? Então, a partir do momento que eu entro na Fundação Getúlio Vargas, eu sou um especialista, mas ao mesmo tempo, peraí, mas o MEC está cobrando, quanto mais mestre, melhor. O MEC está cobrando, quanto mais doutores, melhor. Então, é algo que a academia potencializa o meu estudo, né? E também eu quero levar coisas novas para os meus alunos, né? Então, assim, caramba, pô, eu preciso trazer coisas novas, eu preciso estudar para alimentar de coisas novas nos meus alunos. É algo que é um combustível. Para toda a sala nova, você ter conhecimento novo. Né? E óbvio que o conhecimento te leva a trazer mais negócio, a entregar mais. Né? Então, puxa a parte profissional, mas principalmente acadêmica. Né? Ainda mais nesse mundo que a gente vive mais digital, né? O conhecimento ele está sempre disponível e às vezes é muito difícil você reter o aluno ali na sala de aula para ele absorver um conhecimento, um conteúdo. Ele já está pensando no próximo passo, tá? Essa ansiedade da garotada, ela acaba influenciando e muitas vezes atrapalhando também. Como que você tem lidado com isso, tanto dentro da sala de aula como dentro dos negócios? Nas empresas? Esse final de semana eu estava em Maceió dando aula para uma turma de engenheiros, né, uma pós-graduação em construção enxuta. E aí, rapaz, a minha aula é envenenada. A minha aula, eu taco fogo. Eu já abro para a turma dizendo o seguinte: final de semana, preparem que vocês não vão ficar aqui só olhando para mim, não, vocês vão trabalhar. Aí os alunos já tomam um choque, né? Rapaz, o que esse cara tá trazendo? Aí no meio da aula, o aluno falou assim: professor, devagar, vai com calma. E eu vou a 380. A minha aula eu uso muito gamificação, eu uso muito tecnologia, eu interajo demais para realmente fazer com que a aula seja dinâmica. Eu provoco muito, né? Então eu uso muitos estudo de caso, atividades. Então e a gamificação pontua a aula. E aí premiação para os alunos. Eu faço um salseiro, como o pessoal chama. Essa dinâmica ela é importante, né? Para reter a atenção ali. Até absorver melhor o conhecimento, né? Deixar a aula mais prática, mais agradável de se assistir, né? Meu objetivo é o seguinte: eu tenho aula geralmente sexta à noite, de 6 às 11. Eu tenho aula sábado, de 8 até as 19 horas. E eu tenho domingo de 8 a 1 hora da tarde. Então... o meu objetivo é quando chegar o domingo, o aluno chegar para mim e falar assim: pô, professor, passou que eu nem vi a hora passar. É isso. Excelente. E há quantos anos nessa batida aí? Então, 18 anos já, rapaz. 18 anos. Eu posso dizer o seguinte: a minha primeira experiência em sala de aula foi em Florianópolis, grande Florianópolis. E eu tinha 40 alunos. Eu era um simples especialista que tinha 15 anos de bagagem, um pouco menos, de construção civil. Era especialista em gerenciamento de projetos, era engenheiro de segurança, tinham aí uma bagagem como técnico e engenheiro de obra, porém, eu estava falando para diretores, para gerentes,
né? Então, rapaz, a minha primeira aula, eu tremia bicho, que nem uma vara verde. Foi um desafio absurdo. Eu lembro que eu terminei a primeira aula, eu voltei para o meu coordenador e falei assim, eu não quero mais. E aí um abraço pro Pedro Seixas, ele chegou para mim, eu voltei, ele falou, rapaz, não estou entendendo o que você está fazendo isso. Aí ele olhou, pegou a minha avaliação, eu não sabia que tinha avaliação. Aí ele puxou minha avaliação, tá aqui a sua avaliação. Aí, nota 9,6. Aí eu falei, porra, deu certo. Então, bora. Ele falou, não, você não vai desistir não, cara. E o Pedro, não sei se ele vai lembrar dessa situação, ele falou, não, você vai continuar. E eu agradeço esse grande amigo aí, porque eu poderia ter desistido e ali eu ter rompido essa trajetória. Tem decisões que a gente toma que mudam as nossas vidas, né? E tem decisões Exato. que outras pessoas tomam ou ajudam a gente a tomar que também mudam as nossas vidas. Né? Ter entrado no ônibus ali na minha infância, né, para fazer o meu curso técnico, não ter parado nessa parte da gestão acadêmica, né, e ter, né, hoje são mais de 10 instituições que eu já passei dando aula e, enfim, centenas de turmas, milhares de alunos. E assim, eu estou nos eventos, às vezes no aeroporto, viajando, e aí o professor, eu nem sei quem é, professor Gleidson, você está aqui? Eu falei, pô, estou aqui. Enfim, é muito gratificante isso. Às vezes o aluno mandar uma mensagem para mim no Instagram, uma postagem, professor, você é fera, pô, obrigado, e ter esse retorno de pessoas que a gente transformou, pô, rapaz, isso é incalculável, não tem preço, não tem preço. Sensacional, né? É bom demais. Certeza. E assim, fazendo um paralelo entre a vida acadêmica como professor e empresário, o que você tira de lição como professor que você leva também para os negócios? Rapaz, boa pergunta. Assim, o empreendedorismo, ser empreendedor no Brasil é algo, vocês mais que ninguém sabem disso, é algo... Para louco, né? Para louco. Desafiador, né? Muito desafiador. Mas vale a pena, hein? Mas vale a pena no sentido de exatamente disso, de transformar, de você estar com a sua pequena semente, mudando o Brasil, desenvolvendo pessoas, entregando valor, fazer um trabalho social, porque no meu caso aí eu tenho entre diretos e indiretos, aí já falando da Ability Certificadora, né, que é a empresa que eu tenho em paralelo, né? E também da Obra Sem Sobra, né? É você transformar vidas, é você tentar levar um pouquinho dessa minha cultura para quem está do meu lado, né? E, pô, é fantástico. É algo assim que óbvio, a gente se motiva todo dia, porque precisa estar motivado todo dia, né? Porque, novamente, é um leão a cada dia, né? Eu tenho um diretor, Flávio Neves, e toda reunião que eu estava com ele, eu ficava desesperado, ainda jovem, ele dizia o seguinte, calma, meu amigo, um leão a cada... Ele fazia assim com a mãozinha, um leão a cada dia. Mata um leão de cada vez. Matar um leão de cada vez. Você não vai matar todos eles, não. Então, é isso. E aquela história da estrelinha, né? Cada um fazendo a sua parte, né? O mar está cheio de estrelinha na beira do mar, e aí cada um, uma estrelinha de cada vez, e se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai mudar. Né? Precisa ter essa mentalidade. E óbvio que a parte acadêmica me ajuda muito em levar para os meus negócios o conhecimento. Então, eu invisto muito em conhecimento dentro das empresas, meus liderados sabem disso. Tenho portais aí na parte de cursos para os meus alunos, né? A utilização de PDI, como vocês fazem lá, aculturamento, eventos, para multiplicar o conhecimento das pessoas. Eu tenho uma parcela do meu orçamento que é exatamente para investimento, né, para investimento educacional dos meus profissionais. As empresas que eu trabalho pagam parte aí dos cursos para os alunos. Então, é desenvolvimento sempre, muito desenvolvimento, muito aculturamento, muito treinamento, porque a gente sabe que a gente quer um profissional habilitado, né, com diversas habilidades ali, mas tem que ter essa bagagem de competência também. Você, como tem esse valor do conhecimento enraizado dentro de você leva isso para os negócios, mas isso não é tão comum quando a gente vai ver dentro das empresas. Rapaz, a maior parte dos donos de empresa, eu contratei o Zezinho. O Zezinho tem que estar pronto, tem que resolver todos os meus problemas. Não, o cara é engenheiro, o cara é administrador. E não é só empresa pequena, não. Empresas grandes também que a gente conhece, a gente visita também, a gente visita bastante negócios, conversa com bastantes empresários. Eles muitas vezes falam de ter medo de dar conhecimento para os colaboradores, investir para aquele colaborador sair. Como que você enxerga isso nos seus negócios? Rapaz, não tem que ter medo. Rapaz, óbvio que você tem que ter uma gestão de retenção, isso é importante. Não adianta também você só pagar o curso e chicotear o cara,
né? Então, O medo talvez seja o colaborador que não cresce, não aprende, não se desenvolve, ficar dentro do seu negócio. Exato. Acho que a gente pode ir por aí, né? Exatamente. Então, é exatamente isso. A gente tem que dar condições, né? Você tem que ter um ambiente, você tem que ter o diálogo, você tem que ter ali a troca, né? As pessoas têm que se sentir bem. A gente passa a maior parte do nosso dia, né? Trabalhando dentro da empresa. Terço, pelo menos. Um terço, pelo menos. Então, é isso. A gente precisa fazer, né, da empresa, acho que mais do que uma extensão da família, né? Um local onde a pessoa se sinta bem, está com potencial crescimento, né? E aí fazer todo aquele trabalho que todas as empresas deveriam estar fazendo, né? Ter um plano de cargos, um plano de desenvolvimento, avaliação, feedback, né? Uma estrutura organizacional bem detalhada, meritocracia. Então, são coisas que eu batalho sempre. Tem que ter, né? Então, tem que ter a cenourinha, né? Tem que motivar, tem que ter um ambiente bom, porque senão esquece. Se é para chicotear, compra aí um... Aliás, eu tive no ENIC, Encontro Nacional de Construção Civil, e vi lá alguns... eu ia falar robôs, mas não são robôs, não. São humanoides. Eu vi os humanoides. E aí você gasta 200 mil no humanoide, bota o cara para trabalhar lá para você. Mas tem que atualizar ele também. Tem que atualizar. Uma hora ele fica obsoleto. Upgrade para fazer atualização. Ele fica obsoleto também, né? Tem que cuidar dele. Manutenção. Tem manutenção. Ainda tem isso ainda, exatamente. Cara, até o robô, a gente tem que cuidar dele, senão ele não vai render o que ele pode. Imagine as pessoas. Então, assim, eu enxergo muito, assim, até junto contigo, né, um trabalho que a gente fez de melhoria de processos também na Upgrade, implementação da ISO. Cara, os processos, eles são fundamentais. Mas eu daria um passo atrás, que inclusive também tem nas ISOs, que é você saber quais são os valores da sua empresa, qual missão, que isso vai nortear todo o restante também. Né? Cara, se eu tenho um valor que ele é muito forte dentro do negócio, e a gente tem, inclusive o nome Upgrade, ele veio disso, que é crescimento constante, e um dos valores que a gente tem é esse. Então, a gente tem que trazer colaboradores que também compartilham desse valor. Exato. Então, esse crescimento constante, aprendizado, melhoria contínua, aquele 1% todo dia, ou 0,5% todo dia também vale, mas o importante é você estar aprendendo e você estar melhorando. Isso é muito importante para a gente. Assim, a gente enxerga isso em você também. Eu sou professor de Lean, né? Então, eu assim, passo para os meus alunos o sistema teórico de produção, toda a filosofia, obviamente japonesa, no sentido de fluxo, de valor, de melhoria contínua. E um ponto que eu falo é exatamente isso. A gente vai para a academia, não é para ficar forte no mesmo dia. Né? E outra coisa, vai doer. Então, você tem que estar lá disciplinado, entendendo que cada dia é 1%. E essa melhoria contínua, eu dou o próprio exemplo da Toyota, que é a maior montadora, obviamente, mundialmente conhecida, prezando por qualidade, né? Obviamente com um papel social muito forte também. Gente, ela demorou 40 anos para se tornar a maior do mundo. E todo dia buscando melhoria, todo dia buscando melhoria. E aí entra no que você falou. Quais são os valores da tua empresa? Está estampado na parede? As pessoas estão sendo comunicadas? Elas sentem isso, né? E é de cima para baixo. É o nosso papel aqui como liderança para desenvolver as pessoas. Né? Esse aspecto do líder é muito importante. Né? É o exemplo, né? É a gente ter um bom dia, se preocupar com as pessoas, né? Saber o que está acontecendo, tem um quê social, tem um quê de desenvolvimento, tem um quê de feedback, tem que saber dizer não, né? Tem que ser, né, resiliente, né? Todo o trabalho de empatia também, né? Se colocar no lugar das pessoas. Então, hoje, eu diria que o grande desafio aí da maior parte dos empresários é não saber gerenciar pessoas, né? Não lidar. Porque todo dia, 6 horas da tarde, a sua empresa desce o elevador, cara. E no outro dia, 8 horas da manhã, ela está subindo de novo. A sua empresa são pessoas e acabou. Né? E a gente precisa entender muito disso. O funcionário tem muita habilidade. O cara é muito hábil, mas ele não tem conhecimento. O cara tem muito conhecimento, mas não tem atitude. Ou então o cara só tem atitude, é o bravão lá, mas não conhece nada, não sabe nada tecnicamente. Então, esse chazinho, competência, habilidade e atitude, você tem que estar ali mesmo, desenvolvendo a todo momento nas suas pessoas. Né? Cuidando bem dele. O líder conseguir enxergar isso, né? Exato. E conseguir melhorar o que é bom ali em cada um. Exato. E trabalhar o que é ruim em cada um. E assim, pessoas... Tem a questão técnica, obviamente, conhecimento, mas também tem um lado que é muito... As pessoas precisam entender no negócio. Né? Todo mundo tem que estar conectado. O que é o negócio Upgrade? Né? Qual é o mercado? Quais são os nossos desafios? Né? Então, isso é algo que todo mundo dentro da empresa tem que respirar. Né? Eu acho que
é um ponto também que às vezes não acontece em muitas empresas. O cara está no cantinho dele, fazendo o papel dele e acabou. Exatamente. Entendeu? Não ter a preocupação com o todo, né? Ter essa visão sistêmica e passar essa preocupação para todos os profissionais também é importante. A gente passou por um processo até que recente, né? Tem 1 ano e meio aí, vai fazer 2 anos agora, de reimplementação da nossa cultura. Legal. A gente sempre teve uma visão clara do que a gente queria como empresa, mas é o que você falou, muitas vezes, pelo dia a dia, a gente está crescendo muito e não conseguir interagir tanto ali, fazer esse trabalho da forma que ele deveria ser feito, não estava do jeito que a gente gostaria. E a gente resolveu dar realmente assim, uma atenção total para essa questão cultural de como que a gente quer o negócio. E, cara, você começa a levantar muita poeira ali. Quando você começa a ver pessoas na tua equipe e às vezes começaram junto contigo, que estão ali há bastante tempo, mas já não estão mais dentro da cultura que você quer para o negócio, do modelo que você quer para o negócio, entraram na zona de conforto, não cresceram junto com você, por mais que você muitas vezes fizesse investimento, né? Tivesse orientado e tentado fazer aquele crescimento, e você começa a levantar essa poeira, e muitas vezes o problema é o medo da decisão, de às vezes você cortar uma pessoa. Como que você enxerga assim? Eu tenho visto em algumas empresas, gestores e até empresários também, tem muito medo de demitir pessoas que estão muito tempo na empresa e que fizeram parte da história da empresa até um certo ponto, mas já não estão mais conectadas no negócio como estavam antes. Leandrão, eu acho que essa é uma dor de muitos aqui. Quem está ouvindo aí deve estar sentindo. Tem que mandar o fulano embora, mas não posso mandar ele embora porque ele tem muito tempo de casa. Eu recebi uma ligação recente de uma colega que ela exatamente estava passando por isso. Semana passada, me ligou uma colega e falou assim, Gleidson, eu estou precisando mandar embora. Ela falou que metade da equipe. E a metade da equipe era exatamente isso. Ela falou, cara, não está conectado, não tem a cultura e a coisa não está acontecendo. E eu falei, rapaz, não tem o que fazer. Hoje, o empresário, se ele não tiver, pelo menos, entrevistando 1 a 2 pessoas por semana, ele está errado. Ele tem que ter, mesmo que, mas eu não estou precisando da vaga, mas você tem que ter pessoas preparadas para, no momento que você precisa tirar uma, você ter a outra na mão. Você está falando de ter um banco de talentos ali, o possível profissionais. É isso mesmo. A gente não faz network, tem que ter um pré-network. Exatamente. Né? Para quê? Para você entender o seguinte, rapaz, esse cara, não vou te contratar agora não, mas você está aqui no banco de reserva. É o banco de reserva. Você tem que ter um banco de reserva. Porque, de uma hora para outra, acontece um problema, e eu não estou dizendo só de você ter que mandar embora o cara. De uma hora para outra, chega um profissional e te diz. E isso aconteceu comigo. Recentemente, um dos grandes profissionais que eu tinha chegou para mim e falou assim, Gleidson, eu tive uma mega oportunidade, vou ter que sair amanhã. Não foi bem amanhã, mas como se fosse. Faz parte do jogo, Faz parte do jogo. E aí? Cadê o seu banco de reserva? Né? Então, esse é o ponto. Você tem que ter esse trabalho de estar sempre se movimentando, trocando. Né? Da mesma forma que quem está dentro da minha empresa, eu até digo para os meus profissionais, estejam na vitrine. Né? Tem que estar, porque pode acontecer. E eu penso também no futuro deles. Eu não posso segurar um cara que amanhã chega aqui uma mega pau empresa e está dizendo, rapaz, você é bom, venha para cá. Faz parte do ciclo. Não tem o que dizer. Óbvio, se você tiver a condição de reter os seus profissionais e de crescer junto com eles, maravilha. Mas se surgir uma oportunidade, você vai eu já escutei de alguns empresários que falaram assim, não, aqui dentro da minha empresa eu treino para o mercado, para ele sair, ir para outra empresa, ficar preparado. Cara, eu acho que isso é um grande erro. Claro, não tem jeito. Assim, da mesma forma que você está treinando, está todo mundo treinando. E que se ninguém treinar, o mercado vai estagnar. Exatamente. Não tem o que fazer. Óbvio, você cria regras para isso. Se eu estou pagando, por exemplo, o MBA para um funcionário meu, e eu paguei o MBA todo e no dia que terminou o MBA ele vai embora, calma, tem que ter algo para fazer essa retenção. Né? Pequenas regras para compensar. Acabou. Não, e também se você tem ali, se você não está perdendo nenhum colaborador, eu também acho que tem um ponto importante. Porque ou
Ou eles são bons demais, as pessoas estão achando eles, ou eles não são bons. Exato. Tá todo mundo também na zona de conforto. Pode ser isso. Pode ser Exato. também. Excelente contraponto, né? E muitas vezes você pode não estar avaliando corretamente os colaboradores ali. Até para buscar esse crescimento deles, eles precisam saber onde estão acertando e onde estão errando também. Agora, essa questão da cultura, não só complementando, eu trabalhei no Odebrecht muitos anos, é um exemplo que eu trago. Eu sei que muitas pessoas, quando falam Odebrecht, já pensam, né, coisas ruins, mas foi era efetivamente, como eu falei, a NASA da Engenharia no Brasil, foi uma escola fantástica. E a questão da cultura era muito forte lá. A Odebrecht tinha uma coleção de livros, eram 3 livros escritos por Norberto Odebrecht, chamava Tecnologia Empresarial Odebrecht. E a gente tinha um chamado Círculo de Leitura da TEL. O que era o Círculo de Leitura da TEL? Era como se fosse uma missa, cara. Alguns dizem, era lavagem cerebral. Não, era um trabalho que a gente, como funcionários, aos sábados, se reunia para cada um apresentar um capítulo para os demais, que era 100% a cultura da empresa. Então, leiam esse livro. Qual o nome do livro? Tecnologia Empresarial Odebrecht. Contava toda a história da empresa, todos os aberto? valores. Aberto. Você entra lá, editora Odebrecht, e Fundação Odebrecht, e compra o livro. Eu faço questão de levar lá para você ler lá. Opa. E assim, é algo que... A gente tinha jargões, rapaz. A gente tinha um vocabulário. O Odebrechiano tinha um vocabulário diferenciado. Né? E frases como, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Né? Coisas assim que motivavam a gente, sabe? E trazia exatamente a cultura da empresa. Era fantástico. Né? Então, novamente, desconectando aí do que houve, né? Que obviamente não dá para tirar essa culpa, né? E a empresa está pagando por isso. Por trás existiam mega profissionais. Hoje eu tenho um network no mundo inteiro porque a empresa me deu esse conhecimento e esse relacionamento com bons profissionais. Foi algo assim que eu digo assim, vale ouro. Foi fantástico. Excelente. E aí tem uma coisa que, cara, quando eu li esse livro, me pegou e foi uma das coisas que fez querer realmente trabalhar de forma estruturada e gerenciada, foi no livro O Mito do Empreendedor. Aí tem uma frase lá que fala a pequena grande empresa. Muitas vezes a gente pensa o seguinte, cara, tem coisas que são só para grandes empresas, modelo de gestão, processo, cultura, PDI, uma série de gestão de pessoas. Isso é para grande empresa. Não, você pequeno já tem que pensar, ter uma mentalidade de um grande empresário, pensar grande. E pensar grande e agir grande também. Então, como que você enxerga, falando... através dessa frase, né, uma pequena grande empresa, que muitos empresários têm essa visão que coisas que são feitas em grandes empresas não cabem numa pequena empresa, por exemplo, cultura, Rapaz, processo. eu ouço isso demais dos meus alunos, porque eu trago exemplos de grandes projetos, grandes obras. Né? E o aluno fala, professor, eu trabalho com obra de reforma, isso não conecta comigo. Esquece, professor, isso aí que você está falando não acontece, esquece. Poder de adaptabilidade. Né? É isso que eu sempre falo com eles. Né? Então, assim, exatamente como você falou, eu digo, pense grande, né? Comece logo e ande rápido, né? Não espere o melhor momento para começar, né? Então, o seu MVP vai ser começando com nada, né? Sim. E eu lembro quando eu comecei Obra Sem Sobra, os vídeos que eu fazia no meu celularzinho, uma coisa simples, e é isso, né? Então, assim, não tem momento certo. Não espere o ápice. Fazer o melhor com as ferramentas que você tem disponível ali no momento, né? Comece, né? Novamente, seja rápido. Eu na Odebrecht também tinha uma pegada que se chamava empresariamento. A gente, como filosofia e cultura da empresa, era o seguinte, cada um era dono. Eu era um engenheiro de uma obra, um simples engenheiro de uma obra. Eu era um mini empresário, dono de um negócio, em que eu recebia um cheque branco de uma obra de 10, 20, 30, 100, 200 milhões. Eu, por exemplo, fiz a Vila dos Atletas do Rio de Janeiro como gerente de engenharia. Era uma obra de 2,5 bi. Óbvio que eu tinha uma unidade de negócio lá dentro, eu não era responsável pela obra toda, quem era o nosso diretor, grande Maurício Cruz, Federico Barbosa, o Joca. Então, grandes líderes que eu tive. Mas eu era dono do meu pequeno negócio e era assim que a gente era tratado. Você é empresário da sua pequena empresa, que é a sua obra, né? E é a mesma coisa quando você está numa unidade de negócio, quando você está ali no teu setor, quando você está no seu departamento, quando você está fazendo o teu trabalho. Você tem que entregar para o teu acionista, que é o dono da empresa, um resultado ali. E se sentir dono, parte do negócio. Exatamente. Aí você começa a ter essa cultura que você falou. Exatamente. E muitas vezes, assim, também já trabalhei bastante em algumas empresas. Cara, eu sempre tive essa visão. Cara, eu não estou ali
como só um funcionário. Eu estou ali, cara, para fazer o melhor por mim. Começa por mim, querer entregar o melhor, querer fazer o além. Ah, não é porque está descrito lá no descritivo de função, lá no meu cargo, que eu não vou fazer. Cara, eu estou aqui para somar, para entregar, para fazer o além. Quem quer algo extraordinário vai ter que ter ações e atitudes extraordinárias também, pagar um preço para poder se desenvolver. Aí, já voltando nessa questão da pequena grande empresa, quando eu li esse livro, foi aí que eu comecei a buscar o seguinte, cara, vou estruturar o negócio, que foi quando eu te chamei para a gente implementar as ISOs lá na Upgrade. Muito bom. E foi assim, geralmente eu faço isso, quando eu leio um livro, eu pego alguma coisa daquele livro e vou para a prática. Não, deixa eu abrir um parênteses aqui. Leandro e, obviamente, a Upgrade, o Paulo, foram uma das empresas mais fáceis para a gente implantar. Por quê? Porque a mentalidade dele era que aquilo, obviamente, traria resultado. A cultura já estava implantada na sua mente. E eu vejo muitos que entendem a qualidade como burocracia. Ah, rapaz, eu tenho que fazer. Não, qualidade é aquilo que você faz, sem ninguém estar olhando e que tem que trazer resultado financeiro, dinheiro no teu bolso. Exatamente. Então, o seu processo está alinhado, as pessoas estão bem comunicadas, todo mundo sabe a sua responsabilidade, você avalia as pessoas, tem feedback. Então, todos aqueles mini processos que o sistema de gestão da qualidade traz e que fazem você ter ali um nível de perfeição, né, e buscar sempre a excelência, é que vão trazer o dinheiro, né? Qualidade, dinheiro no bolso. Se não tem resultado financeiro, esqueça. E isso só acontece, na maioria das vezes, porque não tem a cultura. E muitas vezes a maior dificuldade é a cabeça do dono. Exatamente. O foco é de cima para baixo. Não é que é o que é mais difícil de mudar, né? Processo você vai lá e ajusta e melhora. Muitas vezes com os colaboradores ali você consegue fazer um trabalho, mas se o principal líder da empresa, o dono, ele não tiver isso na mentalidade dele, não for realmente uma vontade dele fazer aquilo ali acontecer, esquece. É dinheiro jogado fora, vai implementar e daqui a pouco aquilo ali na prática não vai estar funcionando. E, novamente, isso é um ponto que eu sempre falo, o menos é mais. Simplifique. Né? Ah, mas eu quero o controle XPTO, que eu quero a melhor tecnologia, que eu vou pagar milhões para fazer um mega sistema. Não, faz o feijão com arroz. Né? Não tem nem o básico bem feito. Já quer a nave espacial, calma. Cara, você entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela. Não. Janela não, quer ser o motorista do ônibus. Então, comece pelo básico. Né? O menos é mais. Simplifique. É isso. Exatamente. A ISO 9000 tem 20 páginas. E 4 procedimentos obrigatórios e 13 registros. Só isso, cara. E ali estão descritos os processos, as boas práticas das maiores empresas do mundo. Né? Tá em mais de 200 países. Foi mapeado o que faz uma empresa o mundo faz. ser boa e funcionar. Por que eu não vou fazer, né? E às vezes a gente quer reinventar a roda. Exato. A roda já está pronta. É só usar a roda, aplicar a roda, cuidar da roda. Exato. E aí, voltando nisso... Muitas empresas, e até conversei recentemente com um empresário, muitas empresas acham que a ISO é só para grandes empresas. Ou empresas que estão trabalhando com licitação, algo assim, ou pegam projetos em grandes empresas que são exigidos isso, mas na verdade não, né? É isso. Como que você enxerga isso? A ISO ela é obviamente uma norma, né, que vem da International Standardization Organization, né, que é o órgão internacional, né, que fica na Suíça, e durante décadas vem aprimorando. Aliás, 2026, setembro agora, se Deus quiser, sai a nova versão da ISO 9000. Vai sair agora, né? E aí as empresas têm um ano aí para se adaptar. O foco é a sustentabilidade, o que social, a inteligência artificial e toda essa mudança tecnológica, transformação digital, vai ser o mote aí dessa nova norma. Né? Inteligência artificial já está entrando agora nessa. Já. E como é que isso conecta nessa transformação digital, máquina, pessoa e tecnologia. E também a questão de sustentabilidade. Né? Então, fala-se muito em ESG, né? Governança, né? A parte ambiental e social. Então, assim, a norma ela é escrita por gerentes, né, do mundo inteiro, por empresas profissionais do mundo inteiro. E ela é muito simples. Ela é extremamente objetiva e aplicada a qualquer tipo de empresa. Eu já certifiquei consultor que tem ele só como empresa. É um profissional só na empresa. E funciona. Né? Novamente, como eu te falei, são 20 páginas... requisitos que devem ser seguidos, que falam sobre liderança, sobre planejamento estratégico, né, que muitas empresas não têm, né, gestão de risco, que muitas empresas não têm,
né? Gestão de mudança. Agora veio pandemia. E aí, o que eu faço na minha vida? Meu Deus, estou perdido, quebrei a empresa. Então, é ter visão além do alcance, é estar se preparando para a guerra, Sun Tzu, né? Se preparar para a guerra, é ter um trabalho sério de planejamento, né? Isso é importante. Isso é um grave problema de muitos. Todo mundo mata um leão todo dia, mas não tem uma base de planejamento, né? Um cerne aí para minimamente atender o seu cliente. Tem a visão do que é valor para o cliente, né? O foco da norma é cliente satisfeito, né? Você atender os requisitos, as necessidades do cliente, né? Então, assim, muita gente, às vezes, está fazendo um produto e é goela abaixo. Quer, não quer, não quer. Eu brinco que é o 2Q, 2N. Não quer, não quer, não quer. Não pode ser assim. Qual é a visão do meu cliente? E para isso também tem um trabalho de você estar sempre do lado do cliente, de ter até a jornada do cliente. Porque, às vezes, o cara está entregando um produto maravilhoso. Rapaz, o meu isotônico aqui, já fazendo um merchan aqui da a Água, é maravilhoso. Mas quando você liga para lá para ser atendido, porque teve um problema ou porque não chegou, rapaz, é uma destruição, né? Então, a jornada do cliente precisa ser muito bem pensada, muito bem estruturada e tem que ter, obviamente, esse... Porque uma coisa é o produto, né? Mas essa jornada, essa qualidade percebida, né, do cliente, ela também faz parte, é muito importante. Excelente. E aí a gente vê ali, você até falou, né? Acha que os processos eles são para burocratizar a empresa. Na verdade, os processos são para libertar a empresa. Quando você tem processos bem definidos, você pega pessoas medianas e transforma ela em pessoas extraordinárias. Porque você tem bons processos, você sabe o que melhorar, aonde você está errando, qual é o indicador esperado de cada etapa daquele processo, qual é o responsável, qual é o entregável. Exato. E você tem o que melhorar. Quando tudo é empírico, vai, infelizmente, ficar muitas vezes na cabeça de alguém. E se aquele alguém não estiver lá para resolver... Exato. Eu recentemente passei uma jornada numa construtora, né, consultoria, e era exatamente isso. Era o e-mail do dono para todo mundo, dizendo como era, e aí eu quero assim. Aí no outro dia, outro e-mail, eu quero assado. E outro e-mail, e não tinha processo, não tinha nenhum tipo de treinamento das pessoas, não existia comunicação, não tinha transparência no processo. E aí ele mandava embora o cara porque não seguiu o processo. Mas não seguiu o processo porque não tem registro, ninguém foi treinado, ninguém foi comunicado, não mede. O que não é medido não é gerenciado, muito menos melhorado. Então, assim, era uma zorra, era totalmente tácito, era um caos, entendeu? E a empresa perde dinheiro, porque é retrabalho em cima de retrabalho, né? É cliente, é produto que não é entregue, é cliente insatisfeito. Rapaz, isso é terrível. Então, é isso mesmo que você falou. Processo na burocracia. O que cada um faz, quando faz, como faz. Exatamente. Eu costumo dizer que a estabilidade é o básico. De As manhã... pessoas precisam entender o que faz, quando chega de manhã o que faz, quando o cliente atende o que faz, né? Ter esse conhecimento. Exatamente. O tácito não pode existir. É assim que faz. Exatamente. De manhã eu estava tendo uma reunião lá com a equipe e eu li um relatório semana passada do nosso mercado. Uhum. A gente tem alguns indicadores de performance ali do mercado que falam o que é uma empresa eficiente, o que é uma empresa ineficiente. Por exemplo, um dos indicadores fala que uma empresa de TI, um colaborador, ele consegue, eficiente em processos, um colaborador consegue atender de 300 até 500 dispositivos, um colaborador. Só que agora com inteligência artificial, já estão começando alguns estudos que estão falando que um colaborador, numa empresa eficiente, inclusive com inteligência artificial, vai sair de 300 a 500 para até 1.500 dispositivos. Olha o ganho operacional que uma empresa vai ter com um colaborador. Ela precisaria talvez de 5 para fazer aquilo ali. Exato. Agora com ela vai conseguir fazer com inteligência artificial. Exato. E o que a gente tem visto é que o mercado ainda está um pouco perdido sobre inteligência artificial. Alguns empresários que a gente conversa acham que inteligência artificial é o chat GPT, é responder e-mail, é o famoso chatbot ali agora com IA. Mas a inteligência artificial ela precisa ser mensurada, o resultado dela, qual é o ROI que ela traz para você e comparada também. Exato. Se comparar, se eu fizesse isso aqui de uma outra forma com um humano, qual seria o resultado? Eu fazendo com IA, qual que é o resultado? E você consegue ter eficiência em cima disso. Como você está enxergando essa mudança de era, né, que a gente está tendo agora, a era da inteligência artificial no mundo dos negócios? Isso, Leandro, é uma pergunta muito interessante. Né? Essa é boa demais, essa vale $1 milhão. Assim, eu posso dizer o seguinte,
Realmente a gente ainda vê muita gente utilizando a inteligência artificial como fosse, né, o Google ainda, né, para ser realmente só chat de texto. Mas a gente também já vê o entendimento, principalmente com as mudanças que estão acontecendo radicalmente, da busca aí realmente para melhorar os processos. Eu acho que daqui pelo menos a uns 5 anos, absolutamente nada do que a gente está falando hoje, ou menos, daqui a um ano, absolutamente nada do que a gente está falando hoje vai ser uma atualização. Então, as coisas estão mudando de uma forma absurda. Eu posso dizer, pela Ability, Obra Sem Sobra, a gente tem usado a inteligência artificial de uma forma muito forte, né? Os nossos tokens eles se esgotam de uma forma absurda. Hoje a gente já tem inteligência artificial para todos os nossos funcionários. Hoje a gente usa, né? E a gente sabe disso, o cloud de uma forma demais. Então, por exemplo, eu recebo documentos de várias operadoras e eu preciso, e aí eu uso os meus clientes que fiquem tranquilos, né? O LGPD de uma forma absolutamente coordenada. Então, a gente tem aí ferramentas que fazem com que a IA ela não entenda como informação pública. Então, por exemplo, eu consigo fazer com que dias de trabalho dos meus profissionais se tornem em poucas horas. Por exemplo, eu recebo às vezes 1.000, 2.000 arquivos e eu preciso renomear e organizar esses arquivos. Então, hoje o Cloud ele entra na máquina dos meus profissionais e faz e consegue renomear o que ele faria em 2 dias, ele faz em 2 horas. Exatamente. Eu consigo montar e fazer um trabalho de análise de dados, né, de verificação dos meus processos e verificação de não conformidade, análise de relatório, análise de ensaios, em minutos, coisa que meus profissionais demorariam horas para fazer. E profissionais com muita experiência, Exato. né? Então, hoje eu já tenho um número, porque eu tenho um lead time dos meus processos, né? Hoje eu já tenho pelo menos aí uns 15% a 20% de ganho utilizando a inteligência artificial para... óbvio, né? O básico, como você falou, de mandar e-mail, de analisar relatórios, de analisar contrato, né? Hoje eu tenho, por exemplo, o meu dashboard montado para a minha equipe de indicadores foi montado por inteligência artificial, né? E assim... São todas essas... Hoje, tudo que eu preciso fazer, eu pergunto para a inteligência artificial e ela já me traz aí... óbvio que tem todo esse trabalho de engenharia de prompt, né? E de moldando a melhor pergunta para ter o melhor resultado, a gente sabe disso. Hoje eu tenho cursos de inteligência artificial que a minha equipe já está sendo capacitada, desenvolvida. Então, assim, a gente está numa... a gente, obviamente, teve um início que foi meio que traumático, porque a gente começou a empurrar a inteligência artificial e eu falei, né? A gente falou, os tokens estão explodindo, porque a gente, infelizmente, começou sem planejamento. Hoje não, a gente já parou, já entende um pouquinho de cada IA que a gente está usando, quais são as IAs, já temos um sistema de métrica e eu também já consigo passar para eles qual é a melhor forma de uso. Não, você vai fazer uma pergunta no chatbot, usa um IA menor, sem análise detalhada, para gastar menos token. Então, tem todo um planejamento para isso. E também o quesito de segurança, que mais do que ninguém, vocês sabem que é muito importante aí. Exatamente. As IAs que a gente usa não levam e são travadas para não levar esses dados dos nossos clientes. Então, exatamente. E assim, a gente está numa crescente de produtividade, mas a gente espera muito mais. Exatamente. E aí, se você não entende, voltando no assunto dos processos, se você não entende os processos, você não sabe onde aplicar IA nos processos. Exatamente. E até qual é o resultado, qual é o ROI que aquela IA está te dando ali. Isso. Se você fazia algo em 20 minutos, você está fazendo em 15, exponencialmente, vezes um ano, vezes alguns anos que você vai fazer aquele processo, executar aquilo ali, cara, o ganho é muito grande. E eu acho que tudo começa por aí. Já teve alguns clientes nossos também que nos procuraram para dar treinamento de IA, ChatGPT, Cloud, Gemini e tudo. E eu sempre começo o seguinte, cara, quais são os objetivos da empresa? O que vocês querem melhorar com a IA? Perfeito. Eu tenho certeza que, por exemplo, tem clientes nossos com mais de 100 colaboradores que o objetivo não é que o colaborador responda um e-mail com um textão melhor ou sem erro de português. Não é só isso. Eu acredito muito que eles esperam algum retorno daquilo ali, eficiência. E aí eu começo o seguinte, vamos fazer uma reunião com seus gestores para a gente identificar os gargalos do negócio. Perfeito. Fala para mim, da sua área, da pessoa lá, quais são os seus gargalos? Ela traz. Beleza, agora a gente identificou uma demanda, um problema para ser resolvido. Cabe IA aqui? Não cabe? E aí a gente começa a entender isso. Você falou aqui na Ability, você fez isso, mas
na tua experiência agora também implementando as ISOs, o que você tem encontrado assim, de oportunidades de implementação de IA nos clientes? Rapaz, assim, a maior parte dos meus clientes ainda estão muito longe do uso de IA. Ainda está no chatbotzinho para fazer pergunta, para responder e-mail. Recentemente eu estava em auditoria numa grande empresa de construção aqui no Rio de Janeiro. Ela está começando a fazer esse trabalho, de mapear com gestores, de entender como a IA pode ajudar, para aí sim começar a contratar as ferramentas, né? Então, assim, a maior parte dos meus clientes ainda estão num passo atrás. Mas os grandes já entenderam que precisam passar exatamente como você falou. Peraí, deixa a gente planejar aqui, entender dores e onde a gente quer chegar, do que simplesmente liberar chatbot para todo mundo aqui e explodir aí o custo aí da IA, porque tá comendo e não consegue mensurar, né, o que está sendo resolvido ali. Exato. Com a IA. Assim, na minha visão, assim, no futuro, eu acho que a IA vai ser um departamento dentro da empresa. Opa. Concordo. Tão importante quanto é o comercial hoje, o financeiro e a área operacional. Exato. Eu acredito muito que isso vai ser ali uma área da empresa que vai ser bem importante. Pela eficiência que ela consegue trazer. Eu vim do Encontro Nacional da Construção Civil, desenvolvido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ENIC, em São Paulo, e só se falou de inteligência artificial o tempo inteiro. É o orçamento de obra que se faz em 1 minuto, parametrizado, são imagens e vídeos de obra, né, que são renderizados e rodados em situação praticamente real, né, em poucos dias. Então, assim, é um ganho de visualização, de produtividade gigante. Aí você vai ter, que é o meu caso, tá, Leandro? Eu vou conseguir entregar um produto muito mais rápido para o meu cliente, por um preço muito mais acessível, né? E naturalmente, isso muda totalmente o mercado. Isso muda totalmente o mercado. E se você não fizer isso, alguém vai fazer e você vai ficar fora do mercado. Exatamente. É muito importante ter esse olhar, não é sair investindo rios de dinheiro ali. Mas, cara, para um tempo, conversa com a equipe, identifica gargalo. Se não tem condições de entender mais sobre a tecnologia, chame especialistas, chame a Upgrade para a gente apoiar. Chame a Ability também para poder ajudar a identificar esses gargalos, os processos, aonde melhorar. E aí sim a gente tem Falcone, né? Vicente Falcone. Cara, se você não tem um problema, você não tem o que resolver. Acha primeiro a demanda, o que você espera daquilo ali, onde você está, para onde você quer ir, existe o BI, e aí você começa a fazer essa implementação, porque custa caro. É isso. E o custo maior é o de tempo também. Você pode acabar se frustrando e daqui a pouco falar que a IA não funciona, que a IA não ajuda em nada. Mas não é isso. Talvez você não tenha se planejado corretamente. Tem que ter o básico muito bem feito para você querer implantar uma ferramenta dessa, né? É exatamente isso. Da mesma forma que quando você implanta a qualidade, você tem que ter todo um trabalho de planejamento. Quando você implanta o Lean, você tem que ter todo um trabalho de planejamento. E a mesma pegada, eu acho que tem que ter um passo antes. Calma, respira, observa, pensa, planeja, né? E quando você fala do Vicente Falcone, cara, esse cara para mim é referência realmente. E é isso, né? Ele sempre diz, assim, desenvolva um processo mínimo, organize, estabilize, né? Para aí sim você começar a padronizar, desenvolver, buscar as melhorias, né? Se você não tem um básico, se você não tem um controle mínimo, você não tem gestão, né? Então, não tem gestão. Porque gestão é isso, né? Tocar o boi, tocar o boi. É você gerenciar os indicadores ali. E, obviamente, você tem todo um trabalho para performar aquele indicador. Então, você vai precisar mexer na área de pessoas, de financeiro, de processo, de planejamento, de operações, de tudo isso para você chegar no resultado. É isso. Gleison, a gente está indo já para os momentos finais. Tem uma coisa que eu queria te perguntar muito, que eu acho que passa por muitos empresários, já passou pela minha cabeça, eu sei que já passou pela do Paulo também. Cara, tu já pensou em desistir de ser empreendedor, ser empresário em algum momento? Rapaz, a gente tem aqueles relampejos. De segunda assim, a sexta, né? Geralmente é domingo para segunda. A gente, como todo empresário, né, a gente tem aqueles momentos de maior dor, né? Porra, cara, esse mês foi terrível, então algo aconteceu aí que impactou aí na sua produção. Ou realmente aconteceu uma saída de um bom profissional. Então, assim, o importante é a gente ter resiliência, e aí entra esse aspecto da resiliência, saber que tem tudo, para a vida tem jeito para tudo, menos para a morte, né? E que você vai conseguir resolver. Agora, desistir não, eu acho que a gente tem essas recaídas aí de, caramba, hoje, né, o dia foi noite, né?
Mas amanhã, novamente, é outro dia e é ter essa resiliência de saber que você vai conseguir resolver o problema e vai melhorar. Então, assim, eu sempre digo para os meus colegas, liderados, assim, pessoas que estão em volta de mim, que o empresariamento ele é algo que te motiva todo dia, né? E cada vitória é um aprendizado. Aprendizado todo dia. Cada derrota é um aprendizado. Sempre eu tenho essa conclusão, inclusive vi isso muito nas empresas que eu passei. O jogador de basquete, ele arremessa milhões de cestas e faz um percentual pequeno, né? Assim, o nível de acerto, obviamente, tirando os gênios, né? Mas tem que tentar, tem que buscar, aprenda com as derrotas, né? E faça com que elas voltem para você com mais força ainda. É isso. Cara, excelente. Não desistir nunca. Acho que isso faz parte do dia a dia do empresário, né? Exato. Quando tá tudo dando certo, né? É muito fácil. Mas Exato. dificuldades elas vão existir em algum momento. Muitas vezes no início realmente é um dos momentos mais difíceis ali. Né? A gente sabe a taxa de mortalidade das empresas no Brasil ela é altíssima. Mais de 65%, se eu não me engano, das empresas fecham em até 5 anos. Mas esse número não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Exato. Estados Unidos, se eu não me engano, é 50% das empresas, elas encerram as atividades em até 5 anos também. Faz parte, a resiliência ela é importante. E você ter o propósito, né? Você saber que você está na estrada, que você está no caminho, e vai ter hora ali que o chão vai arder um pouquinho. E é só continuar. Vai doer, vai doer. Vai doer. Isso a gente fortalecer tem que doer. E aí vai criando a casca, né? Você vai aprendendo ali. Cara, a gente está indo para os momentos finais aqui. Vamos fazer um bate-bola rápido? Bora. Vou te pedir a indicação de um livro para gestores e empresários. Rapaz, você gosta de livro. Eu A gosto biblioteca do Leandro é a melhor que existe. Rapaz, tem um livro que eu gosto muito, que eu indico muito para os meus alunos, que é o livro A Meta, Go Draft, que é um livro sobre melhoria contínua. Perfeito. Sobre entender os gargalos do teu processo e buscar essa melhoria contínua. É um livro fantástico, né? Então, esse aí é algo que eu indico aí para quem está nesse processo de melhoria contínua aí. Tem algum empreendedor que te inspira hoje, que você acompanha? Rapaz, tem vários aí. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto, né? Pelo começo dele, né? De ter começado ali realmente do nada, né? No chão de fábrica, vendendo curso de inglês e ter chegado ao ápice comprando um clube, caramba, de futebol nos Estados Unidos, né? E foi o Orlando. Então, isso... E o que ele traz hoje, né? Hoje ele está muito forte na internet, né? E ele traz ali algo que eu me espelho muito, que é essa parte comercial dele. Ele é um vendedor nato, né? E venda não é algo trivial, né? Não é qualquer um que tem essa pegada, não. Então, esse é um cara que eu sempre... Estou sempre ali olhando diferente para esse cara. O Flávio Augusto realmente é a referência, né? Uma decisão que você tomaria novamente, que você tomou na sua trajetória, que impactou, mas naquele momento você não sabia se era a melhor decisão. E você tomaria essa decisão Cara, de novo. tem várias, né? Eu já falei algumas aqui. Acho que a decisão de ter feito arquitetura, né? Tem a decisão também de ter saído da Conasa e ter entrado no Odebrecht. Eu acho que foram pontos importantes. E o momento que eu encarei o empreendedorismo de uma forma plena, que foi exatamente quando eu saio da Odebrecht e aí deixo de ser efetivamente CLT e aí passo a ser empreendedor. E aquele momento foi muito importante. Tanto eu segui com 2 negócios, né, que foi a Ability, exatamente no mesmo momento. Eu segui com a Ability e segui com a Obra Sem Sobra. Então, eu segui os 2 caminhos. Eu falei, cara, eu preciso diversificar. Isso é algo que eu faço muito na minha vida. Então, eu dou curso, eu sou professor, eu tenho os meus infoprodutos, eu sou gestor de uma certificadora, eu presto consultoria. Então, assim, essa diversificação eu acho que tem me ajudado muito a desenvolver aí, basicamente, a minha vida profissional, inclusive como empreendedor, né? Então, acho que diversificar também é interessante. Perfeito. E assim, o que é sucesso para o Gladson? O que é sucesso para você? Rapaz, eu acho que sucesso está muito relacionado
às suas entregas, ao seu dia a dia de trabalho, às suas entregas, né? Mantendo a sua filosofia de vida, a sua ética, né? Eu trabalho numa certificadora, né? Então a gente certifica empresas aí no Brasil inteiro, a gente traz a chancela, a gente faz auditoria, a gente faz análise documental. É um trabalho que tem muita ética por trás e que tem que ter muita transparência, sabe? E são, assim, valores são inegociáveis. Então, eu acho que isso está muito alinhado. E também alinhado à questão da obra sem sobra, que são o meu trabalho de consultoria, de transformar empresas aí, de trazer não só na construção civil, mas também nas consultorias, como foi o teu caso, né? A gente ter implantado a ISO e ter feito aí outras consultorias Brasil afora para transformar, para melhorar, para trazer mais produtividade, empresas aí que realmente estão fazendo diferença. Eu acho que essa é a pegada. Perfeito, cara. Assim, uma mensagem final, se você pudesse voltar no tempo e encontrar aquele Gladson lá, criança, pequenininho, o que você daria de conselho para ele ali? Rapaz, eu acho que tem a ver com o que a gente já conversou aqui. Comece mesmo sem tá tudo perfeito. Pense grande, ande rápido, né? E comece com o que você tem mesmo, né? Não espera o melhor acontecer, né? Porque essa transformação ela vai acontecer de qualquer jeito. E pense sempre que você não precisa estar pleno para começar um negócio, para se desenvolver. Eu acho que o empreendedorismo, para mim, poderia ter acontecido antes, entendeu? Demorou um pouquinho, mas faz parte, né? Eu acho que é isso. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado por esse bate-papo, assim, muito aprendizado, muitas lições. Gratidão. Que história fantástica. Obrigado. Eu acho que você tem muita coisa ainda pela frente. Espero que a gente possa conversar novamente em breve. E aí eu queria que você deixasse aí como que o pessoal fala com você, como te Boa. acha. Rapaz, eu tô na Ability Certificadora, @Ability Certificadora, que é a nossa empresa na parte de gestão de qualidade, certificação ISO, Sistemas de Gestão Integrado, PBQPH, certificação de produto, né? A Ability ela é a certificadora credenciada pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, então a gente presta serviço para a Petrobras. Somos a certificadora oficial da Petrobras e também a gente também é credenciado pelo Inmetro, como OCP e OCS. Então a gente faz certificação ISO e tem algum produto, a gente certifica, né? Desde que tenha uma norma de produção, a gente desenvolve o nosso selo de qualidade, Ability Certificadora. E também, então, não só o @Ability Certificadora, mas o @obra.semsobra, que aí já é o meu trabalho de consultoria, mentoria, né? Produtos digitais, cursos, aulas, treinamentos. Então, esse é um trabalho que eu faço voltado à gestão de obras, aí já é construção civil, engenharia. Aí é o meu braço aí, um outro negócio que eu levo aí com a carreira, principalmente do professor Gladson Lima. Perfeito. E você tem um seu pessoal ou só esses dois? Não, só esses dois. Só esses dois? Show de bola. Tem o meu LinkedIn também, @Gladson Lima, que aí Gladson ali tá... No LinkedIn eu já estou com 18 mil conectados ali, no meu Instagram já são 13 mil, então... Opa, que beleza. Vamos lá, vamos conectar. Só crescendo. Gente, chegamos ao final aqui de mais um Upcast. Gladson, muito obrigado. Gratidão, obrigado. É bom demais. Muito aprendizado, muito conhecimento. Nos vemos na próxima. Vou deixar também aqui as nossas redes, né? O meu Instagram, leandro.oliveiraluiz. E o teu, Paulo? Paulo.roberto.marcondes. Boa. É isso aí, galera. Espero que tenha sido um bom ensinamento. Sempre bom conhecer um empreendedor. Eu também quero até contribuir aí, fazendo mexendo ao Upgrade aí. A Upgrade que foi pra gente enfim, um anjo. O Leandrão bateu lá na Ability. A gente realmente estava numa situação muito caótica em relação à tecnologia de informação, com perda de informação, perda de dados. Então, ele abraçou a gente com todo carinho, fez um trabalho fantástico de diagnóstico. A gente fez uma revolução de tecnologia e fez a gente ter mais produtividade, fez a gente errar menos, né? Então, foi muito bom. Eu tinha, na época, um pequeno profissional, né, freelance, que fazia o trabalho de tecnologia de informação, e quando veio o Upgrade, e foi bom porque foi no teu começo lá, junto com o Paulo. Foi um dos primeiros clientes. Exato. Assim. Então, isso para mim foi muito legal, porque eu presenciei todo o teu crescimento, a gente cresceu junto, e
realmente a molecada entrega de verdade, não é porque a gente está aqui, não é por causa da nossa amizade. Muito obrigado, hein? E eu fico muito feliz aí. Eu ligo pro Leandro, às vezes, 10, 11 horas da noite e ele me atende. Tem que Às vezes é atender, domingo, né? meu computador quebrou. E eu dou aula no final de semana, eu falo, Leandrão, minha máquina ferrou. E ele, rapaz, eu sei que ele é assim com todo mundo, né? A molecada que está com ele lá, toda a equipe é muito jovem e de muita competência. E isso faz muita diferença. Então, soluções, software, hardware, isso tudo... eu dei uma virada de página. Então, queria novamente agradecer essa trajetória, essa parceria aí. Foi muito bom. E depois a gente ter desenvolvido todo o teu sistema de gestão. Então, melhor ainda quando a gente dá o up e faz você crescer ainda mais. Então, obrigado. Gratidão. Muito obrigado e nos vemos na próxima, hein? Grande abraço. Valeu.